Meus irmãos, graça e paz em Jesus, amém? Que Deus abençoe a tua vida e prepare o teu coração para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Aleluia. Eu trago para os irmãos hoje, nesta noite, uma palavra que está voltada para nós trazermos uma reflexão a respeito de um acontecimento bíblico, uma profecia. Eu queria que neste momento você olhasse para a pessoa que está aí do seu lado e dissesse a quem está à sua direita ou à sua esquerda: Deus quer falar com você. Olhe para trás agora e diga para quem está atrás: Deus vai falar com você. Você percebeu que você é capaz de olhar para alguém e enxergar essa pessoa, a pessoa que está à sua volta, porque Deus te deu algo que não é um talento, é um sentido importante, que é o sentido da visão. Com os olhos nós podemos ver. E há uma profecia bíblica que nos fala a respeito de algo semelhante. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, lá no livro de Zacarias, o penúltimo livro do Antigo Testamento. Zacarias, quero que os irmãos acompanhem o capítulo 12, e apenas um único versículo, versículo de número 10, na palavra do Senhor. Vamos ver o que Deus quer falar conosco nessa profecia bíblica. Apenas um versículo, Zacarias capítulo 12, versículo número 10. Quem está aí, glorifique a Deus. Amém. Vamos ler então a palavra do Senhor. Diz assim: E sobre a casa de Davi, e sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Amém. Feche sua Bíblia e oremos ao Senhor. Deus Pai, muito obrigado, Deus querido, por aquilo que o Senhor fala por tua palavra. Pai, mais uma vez eu conto com a tua misericórdia, meu Deus, rogando que o Senhor traga, meu Pai, iluminação do nosso entendimento, para compreendermos, Pai, aquilo que a tua palavra quer nos falar. Revela-nos, Senhor, mostra-nos a tua vontade, estabelece o teu querer, meu Deus, sobre as nossas vidas. Pai, eu rogo, meu Deus, que os nossos olhos sejam abertos para esta grande verdade espiritual. Deus, em nome de Jesus, Senhor, sem teu Espírito Santo nós nada podemos fazer. Fala conosco, Pai. Atrai-nos, Senhor, meu Deus, para a cruz. Eu rogo a tua presença, Deus, em nome de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado por nós e que está vivo e está entre nós. Em nome de Jesus, amém, amém. Sente-se adorando o Senhor nosso Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Esse é um texto profético, e como toda profecia não tem apenas um cumprimento. Quando Deus fala, Ele tem no seu olhar a perspectiva histórica. Quando Deus nos mostra profecias, Ele está querendo mostrar para nós que Ele conhece todas as coisas. Então Deus fala através de visão, mostra-nos aquilo que Ele quer nos falar, mas nem sempre é claro para a pessoa que no momento está ouvindo a profecia. Quem ouve a profecia não entende os diferentes aspectos de seu cumprimento. E essa profecia tem pelo menos 3 cumprimentos no decorrer da história. Esta profecia se cumpre no momento, ela vai se realizar quando 2000 anos depois, se nós olhamos para trás, vamos perceber que ela se cumpriu na crucificação do Senhor Jesus Cristo.
você vai perceber também que essa profecia não se cumpriu totalmente, porque ela vai se cumprir ainda num contexto escatológico, num contexto futuro. Você vai perceber que essa profecia já se cumpriu na vida daquele que já olhou para Jesus. Então esse cumprimento tríplice é algo tão maravilhoso que eu queria compartilhar isso com você, amém? Mas como é que isso acontece? Qual é a profecia de Zacarias? Primeiro, Zacarias vai falar para nós o seguinte, que sobre a casa de Davi e sobre Jerusalém, o Senhor derramará um espírito chamado espírito de graça e espírito de súplica. Esse espírito de graça é uma convicção, é um momento de constrangimento emocional, é um momento de profundo arrependimento, é um sentimento de contrição profunda, quando a pessoa reconhece finalmente o quanto ela estava errada, em razão de ver o quadro verdadeiro, não como ela supunha, não como era a sua imaginação, mas como o quadro realmente é. Deus está dizendo que Ele vai derramar sobre a casa de Davi, sobre o povo judeu, um tal espírito de contrição, vai derramar uma tal graça, que eles vão entender o que realmente aconteceu há 2000 anos atrás. E é interessante isso, porque quando Zacarias traz esta profecia, ele está muitos anos atrás da história, ele está num momento dizendo ao povo de Israel que eles vão receber espírito de graça, espírito de súplica, e eles vão prantear, eles vão chorar, quando houver o seguinte: olharão para mim, e ao olharem para mim, a quem traspassaram, chorarão como quem chora por um unigênito, lamentarão como quem chora por um primogênito. É claro que esse choro é um choro de um profundo lamento, porque só entende isso realmente quem um dia já perdeu alguém muito querido. Só vai entender isso principalmente quem, pai ou mãe, já perdeu um filho muito querido, aquele filho favorito. Só vai entender isso aquela pessoa que um dia, e que Deus nos livre que isso nunca nos aconteça, porque é antinatural. O natural é que os pais partam primeiro que os filhos. Quando a ordem se inverte, o filho vai antes do pai, o choro é algo muito profundo, é algo muito real, porque ninguém quer ver um filho morto num caixão. E quando isso acontece, é um lamento, é uma dor, é algo tão profundo, que fere na alma de uma forma tão pungente, que a pessoa não consegue segurar ou reter as suas lágrimas, o seu pranto. É algo tão triste, que este quadro, pintado na profecia de Zacarias, vai nos mostrar o lamento do povo de Israel. O lamento da nação dos judeus vai ser tal como alguém que pranteia por um filho único, pelo seu unigênito, por alguém que chora por seu filho primeiro, pelo seu primogênito. Esse lamento é algo tão profundo, que só vai acontecer no momento em que o povo de Deus estiver olhando para aquele que é chamado de o traspassado. É algo importante entendermos esta profecia bíblica, porque quando Zacarias a traça e começa a discorrer a respeito da profecia, ele vai dizer o seguinte: olharão para mim. É a primeira pessoa afirmando, sou eu afirmando, vão olhar para mim, olharão para mim que serei traspassado por eles, vão olhar para mim, a quem traspassaram. E depois ele diz, e chorarão por ele, que foi traspassado. E diz que, antes disso, Deus vai derramar o Espírito de graça, quando olharem para mim, e verão ele. Estão percebendo que há um conceito trinitariano, que Deus, na sua pessoa completa, está se revelando através do Espírito de graça derramado
Deus está dizendo: vão olhar para mim, a quem traspassaram, e vão prantear por ele. É no contexto trinitário que Deus está revelando para nós algo muito profundo. Deus está mostrando para a igreja, Deus está mostrando para a história, mostrando para a humanidade e para o povo de Israel, que Deus tem seus planos quando olharmos para Ele. Aleluia. É algo tão profundo. Essa profecia nos fala primeiro que Deus tem que derramar do Espírito de graça, do Espírito de súplica. Pastor, quando isso vai acontecer? Eu vou dizer, como já disse, que essa profecia, ela tem tríplice cumprimento. Ela se cumpriu quando Jesus Cristo, Senhor, se entregou na cruz do Calvário. Aleluia. Abre Isaías capítulo 45, versículo 22. Você vai perceber, mais uma vez, Deus dizendo, Deus está afirmando: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou o Senhor e não há outro. Aleluia. Deus está dizendo para olhar para Ele. Quem olhar para Ele será salvo. Olhai para mim e sereis salvo. E Zacarias diz: olhai para mim que fui traspassado. Aleluia. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus estava na pessoa de Jesus. Quem olha para Jesus, e aí vem o cumprimento imediato, o cumprimento pessoal e único, particular, na vida de cada um de nós. Quando eu olhei para o crucificado, quando eu olhei para aquele que disse: olhai para mim e sereis salvos nos termos da terra, eu encontrei algo maravilhoso. Eu encontrei a salvação que há em Cristo Jesus. Aleluia. Somente olhando para Jesus nós podemos ser salvos. Glórias a Deus. Aleluia. Eu posso imaginar, quando a palavra nos fala a respeito dessa tão grande salvação de olhar para o traspassado. Se você vai comigo ao que está escrito em Salmo 34, versículos 5 e 6, diz: agora, na terceira pessoa, olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Aleluia. Olharam para ele, olharam para ele e foram iluminados. Aleluia. Quem olha para Jesus, aleluia, recebe salvação. Quem olha para Jesus nunca mais será confundido. É por isso que eu vejo, irmão, que se você realmente olhou para o traspassado, se você realmente olhou para Jesus, primeiro, a sua vida nunca mais será a mesma. Note bem, se você realmente olhou para Jesus, a sua vida terá que ter mudado, porque não há quem olhe para Jesus e continue sendo o mesmo. Aleluia. Um certo homem queria ver Jesus. Um certo homem subiu em uma figueira brava. Ele queria ver Jesus. Zaqueu queria ver Jesus. Mas o que ele não imaginava é que Jesus o viu primeiro. Desce depressa daí, Zaqueu, porque hoje convém pousar em tua casa. Zaqueu, quando descobriu que Jesus lhe conhecia pelo nome, disse: Senhor, se eu furtei, se eu roubei algo de alguém, eu restituo 4 vezes mais. Vou dar metade dos meus bens aos pobres. Quem faz isso, irmãos, se não tem um primeiro encontro com a pessoa de Jesus? Quando ele encontrou Jesus, entendeu: tudo que eu adquiri, tudo que eu acumulei, tudo que tenho, tudo que sou, perde o seu valor ao olhar para o traspassado. Quando eu olho para Ele, aleluia, Ele se torna tudo para mim. Ele é o meu alvo, Ele é o meu querer, Ele é o meu sentido de vida. Quando eu olho para Jesus, eu entendo, tudo perde o seu valor. Olharam para Ele, foram iluminados e não serão confundidos. Aleluia. Aleluia, os rostos foram iluminados. Aleluia, louvado seja Deus. É interessante notarmos que Jesus de repente entra numa ala hospitalar.
Ele está entrando naquele lugar. Há tantas pessoas ressecadas, paralíticas, há pessoas ali cegas, há pessoas ali surdas, há pessoas com diferentes comorbidades. Mas quando Jesus passa por ali e vê um homem que está ali há 38 anos no tanque, esperando mover das águas, e ele olha para Jesus, Jesus diz: queres ser são? Quando ele olha para Jesus, o traspassado, o que acontece é que esse homem recebe uma cura imediata. Aquele homem se levanta e começa a andar, porque quem olha para Jesus recebe salvação, quem olha para Jesus recebe cura. A cura no poder do traspassado, a cura no poder daquele que disse: ele foi moído por nossas transgressões, ferido por nossas iniquidades. Ele foi ferido, ele foi traspassado por nós. Aleluia. Quem olha para Jesus pode chegar aqui oprimido, pode chegar aqui sobrecarregado, endemoniado, completamente endemoniado. Mas quando Jesus atravessa o mar e ele chega do outro lado de Genezaré, ele encontra um homem que, ao olhar para Jesus, recebe total consciência de que tem um problema. Olha para Jesus e diz: aqui vieste atormentar-nos, sai dele. Naquele mesmo momento, aquele homem recebe libertação e se torna alguém em seu pleno e são juízo. Quem olha para Jesus recebe libertação. Quem olha para Jesus recebe cura. Quem olha para o traspassado recebe salvação. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o cumprimento imediato da profecia. Mas, irmãos queridos, é claro que se nós fôssemos apenas olhar nesse contexto histórico, nós entenderíamos que essa mensagem é viva e é para hoje, é para nós que estamos dispostos a olhar para Jesus. Se você olhar para Jesus, a sua vida nunca mais será a mesma. Aleluia, aleluia. Eu não posso entender porque algumas pessoas que olham para Ele e simplesmente passam de largo, ou olham para Ele e, uma vez sendo iluminados, deixam de olhar para o rosto de Jesus. Eu não sei, há alguns que o pintam com olhos verdes, outros com olhos azuis, talvez sejam castanhos os seus olhos. Eu nunca vi o rosto do meu amado, mas eu sei de uma coisa: ao olhar para Ele, quando eu olhei por seus olhos eram tão hipnotizantes, eram tão fixos na minha situação, no meu estado, que eu não consegui deixar de olhar para Ele. Não posso deixar de olhar para Jesus. Não tire o seu olhar de Jesus. Ouça bem, não despregue os seus olhos de Jesus. Ele é tudo que temos. Jesus é o nosso tudo. Não deixe de olhar para Jesus. Aleluia. Tem gente que olha para pastor, olha para louvor, olha para pessoas, e essas pessoas perdem aquele sentido principal, que é olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Não estou aqui por causa de pastor, não estou aqui por causa de irmãos. Amo os meus irmãos, amo os pastores desta casa, mas não estou aqui por eles. Aleluia. Eu olho para o crucificado, e quando eu olho para a cruz de Cristo, que é invisível nesta casa, eu olho para aquele que é o que me salvou e me deu libertação, cura e salvação. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quanto glorifico a Deus por isso. Aleluia, Ele nos salvou. Aleluia. Mas eu lhes falei que essa mensagem tem um contexto contínuo. A mensagem se interpreta de uma forma que eu vou chamá-la de escatológica, porque vai se cumprir ainda no tempo. Aleluia. Eu quero levar os irmãos ao que está escrito em Apocalipse, capítulo número 1, versículo número 7. Quero que você me acompanhe o que está escrito ali para você entender. Aleluia, louvado seja Deus, porque está escrito, e é o cumprimento final da profecia de Zacarias. Está escrito em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Está escrito assim: eis que vem, eis que ele veio, traspassado vem, eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e
todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia. Eu tenho que parar um pouco nesse texto tão profundo, tão maravilhoso para a nossa igreja. Aleluia, porque aquele que um dia estava na cruz do Calvário, imobilizado por nossos pecados, diz a palavra do Senhor que estava ao seu lado outros 2 crucificados, 2 pecadores, salteadores. E quando foram até Jesus para certificar, porque estava chegando o sábado, para saber que ele estava morto, o soldado romano, por ordem do centurião, toma a lança. Ele toma a lança e, ao tomar aquela lança, ele enfia esta lança no lado de Jesus, e ao colocá-la ao seu lado, fura o miocárdio. E ao furar o miocárdio, o que acontece é que do coração de Jesus há uma explosão de sangue e água. Sangue e água escorrem do lado de Jesus. Ele estava com câimbras, ele estava morrendo de asfixia, já estava morto quando traspassaram. O corpo inerte não reage. Sabe por que não reage? Já estava morto. Estava morto. Jesus agora está morto. Ele vai para o lugar da sepultura. A sepultura não o pode reter. Aquele que foi traspassado nas suas mãos, em seus pés, ao seu lado, traspassado pela lança, está morto. Mas o domingo vem aí. Aleluia. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Aleluia. Varões galileus, porque olhais para cima, esse mesmo Cristo que vi subir, do mesmo modo descerá. Ele virá. Aleluia. E para que virá? Primeiro ele virá para a igreja. Aleluia. Primeiro ele virá para nós. Aleluia. Ele virá nas nuvens. Aleluia. Ele virá no abrir e piscar de olhos para aqueles que aguardam e amam a sua vinda, para aqueles que não desprenderam os olhos dele desde o primeiro dia que olharam para Jesus, nunca perderam a visão, olharam para o alvo, olharam firmemente, fixamente para Jesus e disseram: Senhor, de ti eu não largo, não perco a visão, não me deixe tirar os meus olhos de ti. Essas pessoas passaram por tribulações, dificuldades, mas eles não se espantaram com os leões, tinham olhos apenas para Jesus, estavam olhando para Jesus, não olharam para a afronta, nem para o medo, nem para a vergonha, olharam para Jesus, olharam para Ele e foram iluminados, olharam para aquele que foi traspassado, aleluia, e não perderam a visão. Para este o Senhor diz, aleluia: eis que presto venho, guarda o que tens, aleluia. Para esses que olharam para o traspassado, está bem claro, nós estamos aguardando a sua vinda nas nuvens, nos ares, estamos aguardando que Ele venha nos buscar, e quando Ele nos buscar, irmãos queridos, aí o calendário de Deus estará estabelecido, o calendário de Deus estará no seu avanço, porque os que foram com o traspassado voltarão com Ele em poder e grande glória, e viremos, aleluia. E o que acontecerá com Jerusalém? Jerusalém sitiada pelas nações inimigas, haverá de receber livramento, e então eles vão olhar para os céus, e é nessa hora, quando eles olharem para os céus, as nações da terra olharem para cima, verão aquele que foi traspassado, aleluia, olharão para Ele, é olhar para Ele e se lamentarão profundamente, vão lamentar, porque eles perceberam, Israel percebeu, chorarão como quem chora por um unigênito, lamentarão como quem chora por um primogênito, olharão para mim a quem traspassaram. Já não é na cruz, é no trono, já não é no estado de miséria, de detrimento, é no estado de permanente glória, aleluia. Olharão para Ele, aleluia, aquele que foi traspassado. Eis que venho, aleluia, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que o traspassaram, aleluia.
Isso te comove? Aleluia. Me comove em extremo. Por quê? Porque aquele que virá ainda não veio, mas ele virá. E enquanto ele não vem, ele está derramando sobre a sua igreja espírito de graça e espírito de súplica, para que nós oremos por aqueles que ainda não tiveram a experiência sublime de enxergar o traspassado. Ele está nos pedindo que nós recebamos o espírito de oração e de graça, para que nós sintamos a dor daqueles que estão cegos e não podem olhar para Ele. O Deus desse século cegou-lhes o entendimento, para que não lhes resplandeça o fulgor da glória de Jesus, a glória do Evangelho. O Deus desse século os impede. Mas se a igreja se levanta, se a igreja ora, se a igreja intercede, se a igreja começar a orar, o Senhor vai enviar sobre nós espírito de súplica, espírito de graça. E aquela pessoa por quem você tem orado, aleluia, essa pessoa virá, as escamas cairão de seus olhos. Aleluia, aleluia. A quem nunca poderá ver Jesus, porque o seu glaucoma espiritual lhe impede de ver Jesus. Suas escamas em seus olhos não permitem ver Jesus. Foi assim com Saulo de Tarso no caminho de Damasco. Mas quando o Senhor resplandeceu a sua luz, quando o traspassado lhe apareceu, escamas caíram dos olhos de Saulo e ele pôde ver, porque a igreja fazia constante intercessão. O perseguidor se torna perseguido, o inimigo se torna amigo de Deus. Aleluia. Olhemos para o traspassado, deixemos que o traspassado fale ao nosso coração. Vamos ficar em pé, por favor. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Joel 2:28 nos fala acerca deste derramamento. Estamos aguardando o derramamento do Espírito de graça e de súplica, para que aqueles que não estão olhando para Ele ainda, para o traspassado, possam enxergar Jesus. E há de ser que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Aleluia. O Senhor quer derramar do seu Espírito, quer derramar graça sobre nós, quer derramar espírito de profunda contrição. Ele quer derramar sobre nós arrependimento. Ele quer derramar sobre a igreja, aleluia, espírito de graça. De graça recebestes, de graça dai. De graça nós recebemos, aleluia. Quando eu olhei para Ele, eu pensei, como eu posso pagar? Quanto vale a minha alma? Que preço tem a alma de um vil pecador? Que posso eu fazer para de alguma forma livrar minha alma? Quem dará algo em resgate de sua alma? Ninguém pode salvar-se a si mesmo. Por isso Deus, na sua misericórdia, disse: olharão para mim, aquele que foi traspassado, e plantearão por ele, porque Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e agora derrama o Espírito da graça sobre nós, para que nós possamos compartilhar o Evangelho. Aleluia. Olharão para Ele, aleluia, e serão iluminados. Olharão para Jesus e serão transformados. Aleluia. Olhemos para Jesus, olhemos para aquele que nos salvou. Aleluia. Por quem você está orando? Por quem você está pedindo? Vamos pedir ao Senhor o traspassado. Vamos pedir ao Senhor por estas vidas. Vamos pedir ao Senhor que o Senhor os atraia. Aleluia. O poder de Jesus é tão poderoso. Aleluia. Que quando Ele foi crucificado, atraiu para si aqueles que eram os seus inimigos. Os inimigos da cruz foram atraídos por Jesus. Aleluia. Curva a sua cabeça um momento.
Glórias a Deus. Aleluia. Alguém aqui nesta noite que gostaria de olhar para o traspassado. Alguém que deixou de olhar para o traspassado, mas hoje aqui entendeu. Eu quero olhar para Ele. Eu preciso de Jesus. Eu careço que o Senhor mude a minha história, mude a minha vida. Se alguém aqui nesse estado pode fazer a sua oração pessoal dizendo: Senhor, tira dos meus olhos a escama. Eu quero ver Jesus. Tira dos meus olhos, Senhor, meu Deus, a fraqueza. Tira a minha miopia. Eu quero ver Jesus. Eu quero olhar para Jesus. Eu quero ser salvo. Eu quero a salvação do traspassado. Eu quero olhar para Ele. Eu quero salvação. Aleluia. Você que já é salvo, já olhou para Jesus e sabe quem ainda não olhou para Ele, pode agora suplicar ao Senhor: Senhor, derrama Espírito de graça. Derrama, Senhor, meu Deus, o teu favor. Aleluia, meu Pai, Deus querido, nós olhamos para Jesus e reconhecemos, ó Deus, o quanto Ele fez por nós. Aleluia, olho para Ele, Senhor, meu Deus, e posso ver o grande trabalho de sua alma. Obrigado, Senhor, meu Deus, por aquilo que Tu fizeste por mim. Obrigado, Senhor, por aquilo que Tu fizeste pelos eleitos, por Tua igreja. Senhor Deus, nós clamamos nesse momento. Pai querido, se há alguém aqui, Senhor, que não Te conhece, dá a Ele a revelação da cruz. Mostra o Teu poder. Manifesta, Senhor, meu Deus, Espírito de graça, Espírito de súplica. Senhor, meu Deus, nós oramos, Pai. Nós pedimos, Senhor, por aqueles, meu Deus, que tendo conhecimento do Evangelho, ainda estão cegos, Senhor, meu Deus, resplandece a Tua luz da região de sombra e morte. Estabelece, Senhor, meu Deus, resplandece a Tua luz. Aleluia, para que aqueles que estão em trevas possam ver. Aleluia, o traspassado possam olhar para Ele e ver que somente Ele, aleluia, Ele é o único que tem poder para salvar. Olha para o traspassado, aleluia, olhe para o traspassado, aleluia, e clame por espírito de súplica, clame ao Senhor por espírito de graça. Senhor, meu Deus, derrama a Tua graça. Senhor, meu Deus, derrama sobre nós, meu Deus, para que oremos por familiares, para que oremos por amigos, por filhos, por pais. Deus, nós oramos, Senhor Deus, para que olhos sejam abertos, para que aqueles, meu Deus, que entrarem nessa casa possam ser salvos. Senhor Deus, nós oramos, Deus, pela salvação. Oramos, Pai, porque somente Tu tens o poder. Eu sei que tens o poder para salvar. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, nós clamamos, Senhor, aleluia, por espírito de graça, por espírito de súplica. Em nome de Jesus, Senhor, derrama, Senhor, sobre nós. É a nossa oração, ó Deus, é o nosso clamor, é a nossa súplica, Pai, em nome de Jesus, Tu traspassado, o que foi moído e ferido por nossas transgressões. Obrigado, Pai, aleluia, santo é o nome do Senhor, glória e honra ao nome de Jesus, aleluia, amém e amém. Que o Senhor nos abençoe. Pode se assentar, querido, se assente.